essa semana também chegou um paciente para mim, foi muito boa essa. Ele falou assim: você não consegue colocar aquele antes e depois assim na tela, não? Ou seja, os pacientes já estão pesquisando no Google, já estão pesquisando em outros Instagrams, enfim. Eu quase não posto antes e depois, eu tenho um monte de antes e depois. Muito para aula, para odontologia, mas para paciente eu quase não tenho. Quase não posto, não dá tempo, né? Muito conteúdo. E aí eu quase não posto e eles sempre chegam lá com antes e depois, é engraçado, porque eles querem ver. Então, o paciente vai chegar até você com essa demanda. Eu quero ver o meu antes e depois. Eu não mostrei para ele, eu até assino um software que faz o antes e depois na hora, mexo no Photoshop também, mas eu acabei fazendo na mão o fechamento dele, na mão com resina fotografei, ele gostou. Por isso é importante você ter várias opções na primeira consulta, de fazer o seu paciente enxergar o que ele precisa, porque não existe caro e barato, existe o que vale a pena e o que não vale a pena. Se você olhar lá e, não sei qual é o seu carro, não sei qual é a marca da sua carteira, eu não sei qual é a marca da sua roupa, isso é relativo. Isso tem gente que acha que vale o investimento, tem gente que acha que não vale, que prefere viajar, né? Eu gosto de viajar todo ano, eu prefiro não trocar de carro, eu prefiro viajar. Então, isso é muito relativo. O que importa é que o seu paciente enxergue valor no que você está fazendo. E esse eu acho que é o maior desafio de nós dentistas, fazer o paciente valorizar o tratamento como ele precisa valorizar, porque não sou eu que preciso do paciente, não é você que precisa do paciente, é o paciente que tem uma determinada doença, que tem uma determinada necessidade odontológica, que precisa de um dentista que domine essas informações. Então, você precisa dominar as informações técnicas, as informações de saúde, as informações do que ele tem necessidade. André, a reabilitação oral é difícil? Não. Se você tiver com planejamento preciso, com técnica precisa, com os processos específicos e certo do que você está fazendo, não é difícil. É uma regra que você vai seguir. São regras que você não pode abrir mão. Regras de oclusão, regras de tamanho de dente, regras de posicionamento de côndilo, regras de doença periodontal, regras se tem que tratar ou não tem que tratar o canal, regras se tem que fazer orto ou não tem que fazer orto, e o porquê que tem que fazer orto, aí nessa foto nitidamente você enxerga. Por que ela tem que fazer orto? Porque o central não vai ser proporcionado ao lateral e ao canino se eu só fechar esse espaço. Ela tem algo que se chama discrepância de Bolton. Discrepância de Bolton é um dos motivos que nós, dentistas restauradores, necessitamos intervir e não pode ficar só na mão do ortodontista. Por quê? Na mão do ortodontista ele vai fechar espaço, onde o que ela tem é uma discrepância de massa dentária superior e inferior e ela precisa, na verdade, redistribuir esses espaços e acrescentar massa dentária em espaços específicos. Então, é fácil, discrepância de Bolton, você enxergar isso. Quem trabalha com alinhador, os próprios alinhadores já calculam essa discrepância, e quem não trabalha com alinhador tem uma regra de soma. Vai lá no meu canal do YouTube, que bateu mil dentistas, obrigado. Vai lá no meu canal do YouTube, curte, dá um joinha, que lá tem uma aula só sobre a fórmula de Bolton, para que você possa calcular se o paciente tem ou não, e nunca mais você vai ter essa insegurança de saber que ele tem essa discrepância ou não e vai enxergar. Porque quando o paciente tem discrepância de Bolton, a dentística, a restauradora, a prótese se faz necessária e não é você que está querendo aumentar o tamanho do dente, é a discrepância que ele tem.